É preciso ver a vida diferente. E é preciso estar cheio do Espírito Santo para você poder discernir o olhar verdadeiro do olhar falso. O olhar de amigo do olhar interesseiro. O olhar de quem quer mamar em você do que o olhar daqueles que gostam de você de verdade. Tem muito olhar invejoso, tem muito olhar de competição, tem muito olhar de maldade, tem muito olhar de despeito. A pessoa olha e fica rindo, mas está ruindo de inveja. O Espírito Santo revela, você não vai falar, senão você vai ficar sozinho. Você olha e reza. Tem uns que a gente tem que rezar mais. Santifica e leva, Senhor. É uma oração. Santifica e arrebata, Senhor. Tinha 3 touros. Um branco, um marrom e um preto. Os 3 eram amigos, sabe? E tinha um leão. Toda vez que o leão ia tentar pegar os 3 batiam no leão. Porque um vai, mais 3, aí ele ia num, o outro chifrava, ele ia no outro, o outro chifrava. O leão não sabia o que fazia. Aí o leão teve uma ideia. Toda pessoa que tem olho gordo é invejosa. E o leão tinha olho gordo, porque os touros estavam bem gordinhos, sabe? Ele chegou e falou assim: camarada. Aí chamou o touro marrom, que era da mesma cor dele. Cadê o preto? Está dormindo, chama lá para mim. Ó, estou em paz. Estou querendo briga hoje não. Estou preocupado. Sou animal, vocês são animais. Mas aquele touro branco está despertando muita atenção. Tem caçador passando por aí. Você que é preto, você deita e tampa o rosto, parece um monte. A gente que é marrom, deita na terra, é terra. O branco vai fazer o quê? Deixa eu comer o branco. Deixa eu matar o branco. Vai ficar só nós aqui. Não é que você tem razão, velho. Velho, você é esperto, velho. Pode matar. Aí o leão foi e comeu o branco. Matou o branco. Saciou a barriga. Ficou um tempão. Trem bobo é touro bobo. Passou um tempo, ele teve fome. Ele chegou e chamou o marrom. Ô marrom, vem cá. O que você está inventando agora? Vamos eliminar os diferentes. Vamos ficar só os iguais. O que você está falando? Olha o seu pelo, marrom, bonito. Olha o meu pelo, marrom, bonito. Olha o pelo dele, é preto. Deixa eu matar o preto. Vai ficar só nós dois. Marrom, marrom. A gente é mais bonito mesmo. Pode matar. Pode dormir que eu vou comer o preto. Foi lá e matou o preto, devorou o preto. A hora que ele estava com a boca suja de sangue ainda, ele virou para o marrom e falou assim: pois é, agora é a sua vez. Aí o marrom falou: eu acordei tarde. Eu morri o dia que você matou o touro branco. O que o touro não teve que nós precisamos ter? Uma visão além do que se vê. Ele acreditou na palavra mentirosa. Ele fez pacto com o inimigo. Não se faz pacto com o inimigo. No final, quem perde? É você. Ele tinha que ter unido os 2 amigos que eram da raça dele, eram touros, e pôr o leão para correr. Tem muita gente, como não reza, não tem uma visão espiritual. E como não tem uma visão espiritual, tem feito pacto com pessoas que querem passar a perna em você. Vou dar uns conselhos que eu não sei se cabe, mas é obrigação minha. Cuidado para quem você comenta coisas da sua casa. Cuidado para quem você comenta quanto que você ganha. Quanto que você tem no banco, se é que tem, se tem. Não comenta com ninguém, não são os outros que pagam as suas contas. Tem coisas que você tem que guardar para você, para os seus íntimos e para quem te ama de verdade. Esse papo que a minha vida é um livro aberto, com algumas páginas arrancadas e alguns corretivos acertados. Nunca você pode ser, porque tem muito lobo de olho nas ovelhas. Tem muito leão de olho no touro. Tem muito jacaré de olho nos alces.
O mundo de hoje vive pela competição. Então, quando você for rezar ao Espírito Santo, peça muito o dom do discernimento. Ô Espírito Santo, me ajuda. Porque eu rezo assim, eu sou um pouco lerdo, para não falar muito. Me mostra quem gosta, quem não gosta, o olhar verdadeiro, o olhar falso, o olhar que pode estar próximo, o olhar que tem que mandar longe. Temos que tratar todo mundo bem, mas intimidade é para poucos. Trate todo mundo bem, mas intimidade é para poucos. Eu vi uma camisa na praia que a gente não pode usar não, mas eu entendi o do cara. O cara passou assim, uma cara de poucos amigos, meio sarado assim, com a camisa. A hora que passou, estava atrás assim, ó, mantenha distância para a sua segurança. Falei, oa! Esse aí é perigoso. É a frase que fica atrás de caminhão e de ônibus, né? Mantenha distância para a sua segurança. Ele já pôs na camisa, quer dizer, alguma coisa aconteceu. Tem gente que olha, mas não vê. Repete. Exemplo na Bíblia. Discípulos de Emaús. No dia da ressurreição, voltando para Emaús, quem que vem caminhar com eles? Eles reconheceram. Por quê? Só por um motivo. E eu já falei várias vezes ele aqui. Ele estava olhando para onde? Para trás. Leia Discípulos de Emaús e olhe os verbos. Está no capítulo 24 de Lucas. Olhe os verbos quando eles conversam com Jesus. São todos no passado. Esperávamos que fosse, ele ia, pensávamos que falava, tudo no, só estão olhando para o passado. Quem olha para o passado, não vê Jesus no presente. Repete, quem olha... Quando é que os nossos olhos estão fechados? Olhos abertos, visão fechada. 3 são as situações. Primeira, quando você valoriza as coisas mais do que as pessoas, você é uma pessoa cega espiritualmente. Segundo, quando você começa a achar que todo mundo está errado, certo é só quem concorda com você. Cego espiritual. Terceiro, você só vê o lado ruim das coisas. Quem tem essas 3 atitudes, procure a cura da sua visão. Você é uma pessoa cega espiritualmente. Vou repetir para você guardar. Se você ama mais as coisas do que as pessoas. Segundo, se você começa a achar que só você está certo, todo mundo é errado. E certo é somente quem concorda com você. Terceiro, se você só vê o lado ruim das coisas. O olhar é muito importante. E se seu olhar estiver doente, o seu coração estará em trevas. Se o seu olhar estiver doente, o teu coração estará... Selecionei alguns textos rápidos. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e chamou Zaqueu. João 1:42. Jesus olhou para ele e disse: Simão, filho de Jonas. João 6:5. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão e perguntou para Filipe: como vamos providenciar comida para tanta gente? Jesus, ele sempre olha e ele vê. João 12:40. Cegou os seus olhos, endureceu o coração. Coração duro é problema nas vistas. Vista doente, coração duro. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, não se convertam, e assim eu os cure. 2 Coríntios 4:18, fixamos os olhos, não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, porque o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Repita bem bonito, que eu acho muito bonito isso. A salvação passa pelo olhar. Chega você que lê a Bíblia todo dia, leia aí os evangelhos com a canetinha fluorescente e marca todo o verbo, fitar, olhar e ver. Depois você vai ficar
de boca a Bíblia gira em torno do viram Jesus. Jesus viu, contemplou, fitou, viu a multidão, viu Jesus, viu o cego, viu a mulher cananeia, olhou para Lázaro, viu Maria. Tudo é uma troca de olhares. A Bíblia inteira. Aqui, meus irmãos, eu quero ir num ponto central, pegando um gancho da palavra do nosso pastor, Dom José Carlos, na missa de Corpus Christi, quinta-feira. Tenho notado aqui no santuário algo, e que a partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos passar a uma contemplação maior do que o toque. O toque é com as mãos, o olhar é o toque pela fé. Quando eu toco com as mãos, é o tato. Quando eu olho e vejo Jesus, é o toque pela fé. Dom José Carlos disse que o momento de tocar o Santíssimo é no momento da comunhão. Corpo de Cristo. Amém. Você toca em Jesus. É o momento que Ele está nas suas mãos. É o momento de tocá-lo e ser tocado por Ele. E uma coisa fantástica que acontece. Quando você come um pão, o pão vira você. Quando você come um prato de comida, o prato de comida vira você. Quando você se alimenta de Jesus, Ele não vira você. É você que é chamado a virar Jesus. Então o momento de tocar a Eucaristia é o momento da comunhão. Quando se põe Jesus no ostensório, o verbo ostentare, mostrar, é o momento da visão. Toda vez que você for receber a bênção do Santíssimo, e que o Santíssimo passar perto de você, não tem a necessidade do toque. O toque é a comunhão. O Santíssimo é a contemplação. Olha o que eles pediram para Filipe. Eu quero tocar em Jesus. Não. Queremos ver Jesus. E olha quantos versículos vem falando a respeito do ver. Eu sei que é bonito. Eu sei que as pessoas têm necessidade de sentir. Acho que é por isso que Jesus ficou no pão. Você ficar só o Espírito, você queria sentir. Então você sente. Sente nas mãos a Eucaristia. Sente na boca o pão consagrado. O momento do Santíssimo é um momento muito santo, muito bonito. E que nós vamos evitar e não vamos fazer, que é tocar no ostensório. Dom José Carlos falou uma coisa que eu não tinha pensado e é uma coisa maravilhosa. Tem lugar que vira um empurra-empurra. Quer tocar, deixa eu tocar. Aí começa aquele empurra-empurra. E a pessoa quer tocar embaixo. Ela quer tocar no pé do ostensório. Ela quer tocar no manto do padre. Ela quer tocar. Enquanto ela está preocupada em tocar embaixo, ela não viu que o principal passou em cima. Quando ela está preocupada em olhar para baixo, ela não viu que o principal está no ostensório. Está sendo ostentado. O que significa ostensório? É para você contemplar com os olhos da fé. Repete. Quem tem fé, o toca. Com os olhos. Esse é o toque que nós devemos aprender na missa de hoje. A partir de hoje, eu quero tocar em Jesus. Não com as mãos, mas com a visão. Quem crê, a visão toca. Repito, o momento de tocar em Jesus é na hora da comunhão. É quando a hóstia consagrada é colocada nas suas mãos. Você que não comunga, faz uma comunhão espiritual. Se você não pode tocá-lo, porque você não vai comungar, permita-se ser tocado por Ele. Ele toca a todos. Segundo, o Santíssimo não é para ser tocado, é para ser contemplado, é para ser apreciado. O verdadeiro amor passa pelo olhar. Repita isso. O verdadeiro. Não sei se você já viu casais apaixonados.
namorado, esposo, namorando. De vez em quando eles ficam assim, um pertinho do outro. Eles não conversam muito não. Aí passa um tempo assim, um faz pro outro assim, aqui ó. Não precisa falar nada. Todo mundo entendeu? Tudo. O olhar falou, como é bom ter você. Como eu te amo. Como é bom estar do seu lado. Então, meus irmãos, vamos ser uma assembleia litúrgica bem instruída. E vamos mostrar a tantos que nós sabemos como se faz. Toca-se na comunhão. Contempla-se na bênção, no ostensório. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor. Ele nos guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Repita isso. Deus enxugará. Apocalipse 7, 17. Quero finalizar com um texto do Padre Antônio Vieira, no seu livro Sermões. Preste atenção que maravilha. Olhar e chorar. Notável criatura são os olhos. Admirável instrumento da natureza, prodigioso artifício da providência. Eles são a primeira origem da culpa. Eles, a primeira fonte da graça. São os olhos duas víboras, metidas em duas covas, e que a tentação pôs o veneno, e a contrição, a triaga. São duas setas com que o demônio se arma para nos ferir e perder. São dois escudos com que Deus, depois de feridos, nos repara para nos salvar. Todos os sentidos do homem têm um só ofício. Só os olhos têm dois. O ouvido ouve. O gosto gosta. O olfato cheira. O tato apalpa. Só os olhos têm dois ofícios: ver e chorar. Estes serão os dois polos do nosso discurso. Ninguém haverá, se tem entendimento, que não deseje saber por que juntou a natureza no mesmo instrumento as lágrimas e a vista. E por que uniu à mesma potência o ofício de chorar e de ver. O ver é a ação mais alegre, o chorar o mais triste. Sem ver, como dizia Tobias, não há gosto, porque o sabor de todos os gostos é o ver. Pelo contrário, o chorar é o estilado da dor, o sangue da alma, a tinta do coração, o fel da vida, o líquido do sentimento. Porque ajuntou logo a natureza nos mesmos olhos dois efeitos tão contrários: ver e chorar. A razão e a experiência é esta: ajuntou a natureza a vista e as lágrimas, porque as lágrimas são consequência da vista. Ajuntou a providência o chorar com o ver, porque o ver é a causa do chorar. Sabeis porque choram os olhos? Porque vem. Padre Antônio Vieira. Um texto maravilhoso. Ver, alegria. Chorar, tristeza. Por que os olhos choram? Porque vem. E quem vê, um dia acaba chorando. Repita antes da história final. Se vê o que se quer. Num quarto de hospital, tinham dois pacientes, dois idosos. Um com um problema sério de coluna, o outro um pouco melhor.
O segundo, que era um pouco melhor, ele devia sentar na cama 15 minutos por dia, para que os líquidos circulassem melhor. O que tinha problema na coluna, não podia nem levantar. 24 horas deitado de costas, sem mexer. Este na cama do canto. O segundo na cama perto de uma janela. Quando a enfermeira chegava e levantava a cama do outro, ele ficava como se sentado, ele podia olhar pela janela. E o outro de dor na coluna falava: minha coluna dói 24 horas, me distraia, conta para mim, o que você está vendo lá fora, eu não posso nem sentar. E este era o ministério daquele outro enfermo, mas um tanto menos que o primeiro. Ele contava os detalhes. Estou vendo uma dona cheia de sacola. Uma parece de pão, a outra de laranja. O outro falava deitado: adoro suco de laranja. E parece que estão boas, viu? Ixi, o que aconteceu? Um jovem caiu de skate. Estava andando na passarela. Ai! E agora? O menininho está de bicicleta. Pegou a moça, estava com a sacola. Machucou? Não, o menino é pequeno. Tem um cachorrinho agora. Cachorrinho manchado. Eu tinha um cachorrinho quando era pequeno. Qual que era o seu? Branco e preto, que eu estou vendo também. Branco e preto. Estava sem xixi. Está correndo agora. Tem um menino empinando pipa. Olha lá. Tem um homem vendendo algodão doce. Como o povo gosta de algodão doce. O povo come doce, viu? Nossa senhora. Olha lá, juntou nele. Os meninos saindo da escola. Olha o policial vigiando a praça. Aí passava os 15 minutos, a enfermeira ia e deitava ele de novo. Uma manhã, o pior que tinha dor na coluna, acordou, olhou para o amigo, chamou o amigo não mexeu. Ele estendeu a mão, a hora que tocou no amigo, o amigo estava gelado. Ele faleceu de madrugada. E ele sabia, foi o meu grande amigo. Os 15 minutos que eu não sentia dor, todo dia, era a hora que ele me intertia. Olhar por aquela janela e me falava todas as coisas que ele via. Sabia que ele tinha dor também, mas pelo menos nesse momento, ele aliviava a dele e a minha. Aí vieram o pessoal do hospital, tirou aquele homem, levou para o sepultamento. Ele disse para a enfermeira: posso fazer um pedido? Pode. Deixa eu ficar naquela cama de lá. Quero ficar perto da janela. Aquela cama ali é diferente da sua. A sua não levanta, essa aí levanta. Quem sabe eu posso levantar um pouquinho? Era tudo que eu sempre quis. Eu vou ver agora tudo que ele me contou, porque ver é diferente. Amanhã. Aí ficou deitado. Nem dormiu, de ansiedade. Doido para chegar de manhã para ver a janela. Que dó. Não dormiu de ansiedade. Doido para chegar de manhã e ver a janela. O sonho dele era só ver a janela. Olha o tanto de coisa que você tem e acorda triste. Acorda reclamando. Isso é aquilo. No outro dia, lá deitado, a enfermeira chegou, rodou a manivelinha da cama. Ele com muita dor, mas queria ver, ficou sentado e olhou para a janela. Quando ele olhou para a janela, as lágrimas correram que pingavam. O que ele viu? O muro. O quarto dele estava para o fundo do hospital e só tinha um muro de concreto. O segundo homem esqueceu da sua dor porque tinha alguém que tinha dor maior. E ele, pela fé, ele viu no muro coisa que muita gente olha para a praça e só vê um muro. Ele viu vida, ele viu movimento, ele viu gente. E o ministério dele foi esse: ver no muro coisas que pudessem alegrar alguém que está sofrendo mais do que eu. Você entendeu o que Deus quer fazer conosco essa noite? Purificar o nosso olhar. Tem gente que olha para a floresta e só vê madeira para móveis. A pessoa não consegue ver a vida. Tem gente que está vendo a vida e só vê muro, só vê dificuldade, só vê barreira, só vê desafio. E o moço já moribundo no hospital olhava para o muro e viu vida. A gente vê aquilo que a gente quer. Não esqueça a palavra de Jesus. Quem me segue, quem põe a mão para o arado
e olha para trás, não é digno de mim. Você nasceu para olhar para frente. Você nasceu para ter um olho banhado de luz. Você nasceu para ver o que a maioria não vê. Quem tem fé, enxerga mais longe. Repete. Quem? Feche os seus olhos, coloque as suas mãos nas suas vistas. Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão de Santa Luzia, padroeira da nossa visão, dignai-vos, Senhor, purificar as nossas vistas, purificar a nossa visão interior. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da visão. Quantas pessoas não veem e são mais alegres do que eu? Quantas pessoas andam com uma varinha, com um cachorrinho, andam tateando vida fora, porque são cegas do corpo, mas não da alma. E quantos de nós vemos, mas nos tornamos cegos, porque não vemos a beleza da vida, não vemos o sofrimento dos outros, e acima de tudo, não te contemplamos na sagrada comunhão. Faça em mim agora, Senhor, uma obra nova. Banhe as minhas vistas com a água viva do Espírito Santo. Dai-me uma visão interior, capaz de discernir o bem do mal, capaz de discernir que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cura os meus olhos, tantas vezes doentes, enfermos, cegos. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Abra, Senhor, os olhos do nosso interior, para que sejamos curados, para que sejamos remidos, e para que possamos contemplar no rosto de cada irmão e irmã a tua face. Olhando pela janela da nossa vida, se só muro houver, pelo poder do Espírito Santo, que possamos ver vida, que possamos gerar vida, que possamos viver. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Ajuda-me, Senhor, uma vez curado, a olhar sempre para frente, a olhar sempre na tua direção, a olhar com bênção e palavra profética para as vitórias que me esperam no caminho da vida. Jesus, banha o meu olhar com a tua luz. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome posse desta pregação aplaudindo a Jesus. Tudo na vida tem que ser podado. Esse podão eu ganhei. Eu pedi e me deram. Eu não tinha podão para fazer essa pregação. Quem me deu o podão me contou um caso. Falou: padre, não é verdade que tudo na vida tem que podar? Por que, meu irmão, você está me contando isso? Não, porque lá no sítio eu tenho um pé de figo. Nunca produziu figo. No início tem uns figuinhos michuruco, vagabundo lá. Isso aí não vai dar em nada. Quando eu contratei um empregado novo para ele fazer a jardinagem lá da minha casa, ele me disse assim, como bom mineiro: uai, esse pé de figo nunca foi podado? Nem sabia que tinha que podar. Pode podar? Pode. O homem não viu. Quando o homem chegou, ele falou: pelo amor de Deus,
esse pé de figo é de estimação da minha mulher. Você acabou com tudo, não ficou uma folha. Ou você acabou com tudo. Falou, calma, não fala nada comigo não, deixa chegar a primavera e o início do verão, aí nós conversamos. E o cara me disse que o milagre aconteceu. Aquele tronco sem folha, aparentemente destruído, na verdade aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele não estava destruindo, ele estava fortificando. Depois que passou o inverno, que chegou a primavera, que foi chegando o verão, ele nunca viu tantos brotos verdes, novos, grandes. E onde há muita folha, há muito figo. E aquele dono disse, se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para podar antes. Meu irmão, quando Deus te poda, não é bom. Imagina uma videira vendo, ela deu aquele tanto de cachinho de uva doce, ela está lá toda feliz, aí vem o dono dela. Ela pensa, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu dei tanta uva doce, eu fiz o que devia fazer, eu fui o que consegui ser, por que está me maltratando? Ele não está maltratando, ele está podando. E ele poda para quê? Para que nós produzamos mais. Então você para, meu irmão, para com essa choromingança, quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Seria bom você ter na sua casa duas coisas: um crucifixo e um podão. Coloca na parede o crucifixo e coloca do lado do crucifixo o podão. Aí quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, quando você planejou uma coisa e Deus vem e você tem que olhar para a parede, olhar para o podão e dizer uma coisa só: faça-me. Não é dai-me, faça-me. E deixa o podão comer solto, meu irmão. Deixa o podão comer. É aí que Deus trabalha. É quando o podão age, é que Deus está olhando para você e dizendo: você produz mais, você chega mais, você pode mais. Mas nós não gostamos de ser podados. Nós gostamos que Deus faça a nossa vontade. E para que eu produza, eu tenho que ser podado. Eu não quero ser podado. Então você será cortado. No podão, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos nós vamos entrar no podão mais cedo ou mais tarde. E Deus, Ele sabe mais. Eu tenho que saber esperar, confiar e acreditar. Quando isso vai acontecendo na minha vida, a graça de Deus começa a operar em mim. Receba com alegria as podas que Deus faz na sua vida. Você quis muito uma coisa, você sonhou muito com alguma coisa, Deus vem. Gente, quem aqui não precisa ser podado? Sabe aquela mania sua de comprar o que você não precisa? Sabe aquela pessoa que você encontra às escondidas? Essa relação precisa ser. Sabe aquele namoro que não vai nem para frente nem para trás? Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas você está como cego. Sabe as coisas do passado que você andou fazendo e que no presente te traz tanto sofrimento, e você continua repetindo as mesmas coisas? Sabe aquele vício do álcool, da droga, da maconha, da pornografia? Nós precisamos ser podados. Então que você não seja um bebê chorão. Quando Deus podar você, diga alto: faça-me, Senhor, e espera. Aquilo que parece ser uma destruição,
no futuro vem como uma força para você, e você será grato a Deus. Eu quero aproveitar, não iria falar sobre isso, mas se veio é porque Deus quer falar com alguém aqui. Você conhece erva de passarinho? No início é até bonitinho, fica nas árvores, ela é laranja. Fala isso porque o passarinho traz e põe lá. Aí fica caindo assim, você acha uma beleza. Só que aquilo vai enroscando no tronco, vai enroscando. A hora que você vê, a árvore está seca, morta. Meu irmão, olha para cá, preste muita atenção nisso. Sou a favor de rezar pelas pessoas. E acredito que as pessoas mudam. Mas muda se ela chegar a um ponto de cair em si mesma. Vou voltar para a casa do meu pai. Não sou digno. Faça-me. O pai sabia que o filho cuidava de porcos, mas o pai não vai atrás tirar o filho de lá. Tem hora que nós precisamos deixar as pessoas que amamos comer um pouquinho de lavagem, para que elas possam cair em si e ver que não deveriam ter saído de onde saíram, da presença de Deus. E há muitas pessoas que, querendo ajudar, mantém a pessoa no meio dos porcos. A pessoa faz uma lambança, você vai e limpa. A pessoa compra, você vai e paga. A pessoa mente, você vai e remenda. A pessoa erra, você vai e conserta. Por que essa pessoa vai querer sair do meio dos porcos? Você está levando um lanchinho para ela, está julgando lá junto com a comida dos porcos coisas boas para ela. Tem hora que a pessoa tem que ser deixada na solidão, para que ela caia em si e pensa: na casa do meu pai tem pão com fartura, faça-me, senão vai ficar dai-me a vida toda. Tem gente que entra na nossa vida para nos abençoar. Desculpe a franqueza, mas tem gente que está na sua vida como erva de passarinho. Só está sugando a sua vida, só está sugando a sua energia, só está sugando o seu dinheiro, está mamando em você. Só quer o que você tem para oferecer, não te dá nada, não colabora com nada, só exige e não agradece. É hora de você cuidar mais de você. É hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. E você que vive no dai-me, você precisa cortar da sua vida algumas pessoas. Você precisa cortar da sua vida algumas situações. Você precisa cortar da sua vida gente que só quer o dai-me, e para você nunca faz nada. Para você nunca a pessoa diz o que eu posso fazer por você. A pessoa só está no dai-me, 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 dai-me. Permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Não é ficar com Jesus 40 minutos no domingo, 2 horas de missa na quarta. Permanecer com Ele. Jesus é para nós o que o ar é para os nossos pulmões. Permanecer constantemente. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegar a um ponto de espiritualidade, de você falar para Jesus: eu não quero e eu não posso fazer nada sem ti. Faça-me, poda-me, mas eu não posso abrir mão daquilo que sou. Eu sou o teu servo, e o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo. O Senhor sabe que o Senhor pode fazer na minha vida a tua vontade, não a minha. Faça-me, poda-me. Vamos, se você acha que Deus acha bonitinho quem não dá fruto, leia depois, muito obrigado, leia depois em Mateus 21, 18 a 20. Preste atenção nisso. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. O que o filho pródigo tinha?
Fome. O que é que Jesus tem? Fome. Gente, tem que aprender a ler Bíblia. O filho pródigo tinha fome de quê? Do Pai, de Deus. Jesus tem fome de quê? De você. Jesus tem fome de você. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou folhas, não tinha fruto. Tem gente que só tem folha, tem gente que só tem aparência, tem gente que só tem coisas, tem gente que só tem posição social, tem gente que só tem dinheiro, tem gente que só tem contas, tem gente que só tem prazer, só tem folha. A pessoa não tem fruto. Se você não sabe, a figueira, ela produz o fruto junto com a folha. Quando você vê uma figueira com muita folha, significa que ela tem fruto. E Jesus teve fome, ele vai. Ele olhou, só tinha folha. E Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Você quer ouvir os da boca de Jesus? Se você quiser ouvir, é só você não produzir fruto. Ele vai olhar para você: jamais nasça fruto de ti. O filho pródigo começou a secar. Essa figueira começou a secar, porque ela não produzia frutos. Precisamos produzir fruto onde Deus nos colocou. A família onde você está, o local onde você trabalha, a sua turma de faculdade, a sua turma de futebol, os seus amigos. Neste local Deus te colocou para que você seja uma videira frutífera, e para que Deus te pode, para que as pessoas vejam o seu crescimento na espiritualidade. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para uma coisa apenas: para que você produza fruto. Não queira imitar os outros, queira ser para Deus. Não queira satisfazer os apetites da carne, porque a conta é pesada, mas queira satisfazer os sonhos de Deus. Meus irmãos, que daqui para frente nós possamos fazer essa passagem maravilhosa, sair do dai-me e passar ao faça-me. Faça isso um mês e me conta. A começar de hoje, tira das suas orações todo dai-me. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me marido, dai-me trabalho, dai-me saúde, dai-me, dai-me, dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do faça-me. Vamos passar para o faça-me. A túnica nova, o anel no dedo, a sandália no pé, a festa, a graça, a bênção, a cura, ela não vem no dai-me, ela vem no faça-me. E às vezes para Deus fazer, Deus tem que podar. Deixa Deus podar. Eu sou servo, eu não quero ter muitas folhas, eu quero ter muitos frutos. Poda-me, Senhor. Faça-me, Senhor. A partir de hoje, quando você for rezar, marca na sua folhinha, escreva todo dia na folhinha: faça-me, faça-me. Ai, padre, eu esqueci, eu falei dai-me. Começa de novo: faça-me, até que você vai conseguir 30 dias, só faça-me. Padre, se estiver no 29º dia e falar dai-me, volta para o primeiro. É uma caminhada constante. O dia que você completar um mês de faça-me, nunca
nunca mais você vai falar para Deus, dai-me, porque você vai ver quão pequeno você era, quais migalhas Deus te dava, e quão vazio seu coração estava. Quando você passa para o faça-me, Deus começa a operar na sua vida, e Ele te dá muito mais do que você merece. Aqui para nós, o que aquele filho pródigo merecia? Uma boa tunda, uma boa coça e vergonha na cara, isso que ele precisava. Só que ele não veio para o pai, dai-me, ele veio para o pai, faça-me. Ele recebeu o que não merecia. Quando você vai para Deus com faça-me, Deus te dá muito mais do que você merece. Deus faz muito mais do que você já pensou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Quem crê, diga amém. Amém. E toma posse disso, meu irmão, toma posse disso. Saia do dai-me e passa para o faça-me. E para encerrar, eu vou te contar, infelizmente, infelizmente, o tipo de gente que nos rodeia. Eu não vou aqui poupando palavras para poupar quem não merece ser poupado. Eu estou aqui para agradar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. E eu estou abrindo o teu olho, porque tem muita gente aqui vivendo desse jeito. Por isso você não é uma pessoa vitoriosa na vida. Estou pouco lixando o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo para agradar o coração do meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e aquele que eu consagrei a minha vida. Faça a mesma coisa. Preste atenção nessa história, para você sair dessa vida medíocre que você está, e passar uma vida gloriosa, uma vida de grandezas espirituais, onde a inveja do outro, onde a palavra do outro, onde as pedradas do outro, onde a língua do outro não te alcança, que você está perante o trono do Altíssimo. Preste atenção nessa história. Meu irmão, não se nivela por baixo, não. Não se nivela por baixo, não. Havia um depósito. Qualquer coincidência com a nossa vida aqui é providência de Deus. Havia um depósito de vasos quebrados. Quanto mais quebrado o vaso era, mais respeitado. Então tinham lá os vasos quebrados. Quanto mais quebrado, mais respeitado. Não se sabe o motivo, mas alguém enganou e pegou um vaso inteiro e perfeito e colocou no meio dos vasos quebrados. Primeira coisa que os vasos quebrados fizeram: rejeitaram, criticaram, excluíram. Você não serve, você não é igual a nós. E aquele vaso inteiro, feito pelas mãos de um grande oleiro, se sentiu infeliz, que o que ele mais queria é ser igual aos quebrados, a ser igual aos rachados, ser igual aos defeituosos. E ele pedia: me quebra, gente, me bate, me quebra, mas eu quero ser amado. E os vasos diziam: ninguém tem poder aqui de quebrar ninguém, você tem que se quebrar. Aquele vaso rodava, caía, não quebrava, rodava, caía, não quebrava. Um dia ele conseguiu, meteu a cabecinha numa pedra, quebrou um pedaço. Todo mundo: ei, agora nós vamos te amar, agora você faz parte da gente, você é amigo da gente, você é amigo da gente. Aí o vasinho foi. Só que o vasinho viu
que quanto mais quebrados os outros eram, mais respeitados eles eram. Então ele quis se quebrar mais, porque ele queria respeito. E ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, até que ele se quebrou todo e virou pó. E no dia que ele virou pó, ele deixou de ser vaso. Deus, quando você estava no útero da sua mamãe, fez um vaso de honra. E o mundo rejeita aqueles vasos perfeitos que são de Deus. O mundo não gosta daqueles que estão cheios da graça. E ao invés de você pensar, eu estou no meio errado, eu estou no lugar indevido, não. Você quer imitar os outros. Você quer ser quebrado como os outros. Você quer ser honrado onde nem honra há. Você quer paz onde só guerra há. Aí a pessoa vai se quebrando, a pessoa vai se destruindo, a pessoa vai se esfarelando, até que um dia você chega a uma conclusão: eu não sou mais eu. Ao invés, meu irmão, de abrir mão da sua verdade, ao invés de abrir mão da sua vida, diga para Deus todas as manhãs: faça-me. Você tem um problema na vida? Faça-me. Você está passando um problema com alguém, a pessoa tem acabado com a sua vida? Faça-me, Senhor. Quem sabe essa pessoa difícil com quem você convive não é um podão de Deus disfarçado. Deus usa a pessoa para podar você. Conviver com gente simpático, alegre, bonzinho é muito fácil. Conviver com gente difícil não é fácil. Mas quando você vê uma situação difícil, em vez de você reclamar, faça-me. Você queria muito uma coisa e não conseguiu, faça-me. Você lutou para chegar lá e quase chegou, faça-me. Faça-me. Depois você me conta. Deus nos tira graças pequenas para nos dar graças maiores. Deus diz não hoje, porque amanhã o sim é muito melhor, muito mais duradouro, muito mais verdadeiro. Feliz de nós, por Deus não atender todos os nossos pedidos. Se Deus atendesse tudo que você pede, você seria a mais infeliz das criaturas. Faça-me. Louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus. Antes de rezar um pouquinho, leve essa frase para casa. Se amanhã de manhã você fosse amanhecer somente com aquilo e com aqueles que você agradecer hoje, com que você amanheceria amanhã? Não é para pensar? Se você fosse amanhecer amanhã somente com aqueles, pessoas, aquilo, coisas que você agradeceu hoje, amanhã você iria amanhecer com quem e com o quê? Sem mentir para você, eu estou falando isso para te ajudar. Há pessoas aqui que amanheceriam sem nada e sem ninguém, nunca agradece. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me a parte da herança que me cabe, eu sou digno, dai-me, dai-me, dai-me. Meu irmão, sai dessa. Dai-me não me faz feliz. Passa para o faça-me. E quando vier as podas de Deus, saiba, Deus só poda quem produz. Se Deus te poda, é porque Ele sabe que você pode mais. Vamos fechar os nossos olhos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado por esta palavra dirigida a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer esta transição, esta passagem, este caminho entre
o dai-me e o faça-me. Eu preciso permanecer em Ti. Eu preciso estar contigo para que o Senhor esteja em mim e comigo. Senhor, esta noite nós descobrimos o motivo das nossas tristezas, da nossa fome espiritual, fome de carinho, fome de amor, fome de pessoas, fome de dinheiro. Porque nós estamos como aquele filho pródigo ainda no dai-me. Dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me agora, dai-me para já, dai-me, dai-me, dai-me. Senhor, eu não sou digno. Faça-me. 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 Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Senhor, talvez eu nunca pedi isso, de coração, de verdade, mas eu estou te pedindo, e nós como igreja te pedimos. Poda-me, Senhor. Poda-nos, Senhor. Tira da minha vida todo vício, todo pecado, todas as pessoas que apenas sugam a minha energia, toda falsidade, toda inveja, toda competição, toda calúnia, toda fofoca, mentira. Poda tudo isso, Senhor. Corta tudo isso. Toda droga, álcool, cigarro, pornografia, promiscuidade, imoralidade. Poda tudo isso, Senhor, para que eu produza mais, para que eu seja mais, para que eu possa mais. Faça-me, Senhor. Se entrega para o Senhor neste momento. Diga para Jesus tudo que está no seu coração, e principalmente a sua vontade de servi-lo, a sua vontade de ser dele. Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faz em mim, quero que faça assim. Vai cantando isso. Tua vontade em mim, faça em mim, quero que faça assim. Faça-se, Senhor. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade em mim, faz em mim, quero que faça assim. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Faça-me. Tua vontade sim. Faça-me, Senhor. Quero que faça assim. Eu te dou liberdade total na minha vida. Faça-me. Faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim. Faz em mim, quero que faça assim. Repitamos. Senhor Jesus, faça-me na minha família. Faça-me no meu trabalho. Faça-me nos meus relacionamentos. Faça-me
nos meus sonhos e projetos. Faça-me na minha saúde. Faça-me na minha enfermidade. Faça-me, seja na alegria ou na tristeza. Faça-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui teu servo. Faça-me. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite o Senhor dê a cada um de nós essa graça maior, passar do dai-me para o faça-me. E quem deseja isso na sua vida, dê passos concretos. Viva isso e Deus com certeza será a tua força. Ao Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa, uma grande salva de palmas. Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. Espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por fazer parte desta grande família do Projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
foi para a catequese. E na catequese, a catequista disse: dever de casa, você vai chegar perto do papai, vai chegar perto da mamãe e vai perguntar de onde que o homem e a mulher vieram. Filhinho chegou em casa: papai, tem um dever de casa. Manda, que papai sabe. Catequista mandou perguntar: de onde que veio o homem e a mulher? O homem e a mulher vieram do macaco, filho. Era um macaco e ele foi perdendo o pelo, foi ficando andando assim mais de pé, né? A gente ficou com pelo na cabeça só, o resto do corpo é muito pouco. Mas nós viemos do macaco, Homo sapiens. Nós viemos do macaco. É do macaco, papai? Peraí que eu vou anotar aqui. Do macaco. Tá bom. Aí foi na mamãe. Mamãe, de onde que o homem e a mulher veio? Ah, vieram de Deus, meu filho. Deus fez Adão. Depois Adão estava muito triste, ele fez Adão dormir, tirou a costela e fez Eva. Então o homem veio do coração de Deus. Uai, mamãe, mas o papai falou que o homem veio do macaco. Não, meu filho, eu estou falando da minha família, ele está falando da família dele. Você viu? Aí, ó, gente, em vez de ser unidade, os dois estão o quê? É brigando, né? Mas olha aqui, continuando agora, como que eles eram unidos. Sara era muito curiosa. E ela ficou escutando atrás da tenda. Eles conversando debaixo da árvore. Vocês conseguem visualizar isso? Eles debaixo de uma árvore, a tenda perto e Sara, ó, de butuca. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filho. Por isso, ela riu. Igual vocês riram aqui. Hora que um falou assim: ano que vem eu venho aqui e Sara vai ter um filho. Aí Sara se olhou no espelho. Ela não me viu, né? Ela não me viu, né? Olha a frase de Sara, não é eu que estou falando não, é ela que disse. Olha o que ela disse. Depois de já estar velha e meu homem idoso, ainda terei prazer? Está aqui na Bíblia, gente. É o versículo 12. Ai, meu Deus, com a idade que eu dou, eu vou ter prazer? Meu irmão, se seu casamento está parecendo com o casamento de Abraão e Sara, tem solução. Eu não estou falando que você está velho, mas tem muitos jovens que o casamento está velho. Padre, eu não aguento mais ela. Nós queremos separar. Quanto tempo de casado? 1 ano e meio. Quanto tempo de casado? 5 anos. Quanto tempo de casado? 6 meses. São jovens, mas o casamento se tornou velho. E tem muita gente aqui que o seu casamento está morrendo. A cada dia que passa está mais difícil. Deus pode fazer o impossível. E não ria, porque Sara riu, porque ela achava que não tinha jeito mais. Tem gente que acha que não tem jeito mais. O seu marido vai ser tocado? Ah, padre, só que não sabe como está lá em casa. Eu casei com ele, tem 20 anos, bebe, você bebeu até hoje, não larga mais. Você desistiu de lutar. Você desistiu de acreditar. Sara, você entendeu porque que Deus falou com Abraão e não falou com Sara? Note quando Deus fala com Abraão, ele ri. Ele toma posse. Amém. Sara. Terei prazer? Olha a diferença de Abraão e de Sara. Olha a diferença dos dois tipos de gente que está na missa aqui hoje. O impossível vai acontecer na sua casa. Tem gente que por dentro diz: amém, tomo posse, eu creio. Tem gente, você não conhece lá em casa? Tem muito Abraão e tem muita Sara, não é? E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Deus sabe quem ri. Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Eu vou perguntar, você responda. Existe alguma coisa impossível para Deus? É isso que Deus pergunta para Abraão.
Sara teve medo. Abriu a cabaninha, pôs a cabeça para fora e falou assim: eu não ri. Além de tudo é mentirosa, biúda e mentirosa. Eu não ri. O anjo olhou para trás e falou: riste, dentro de 1 ano eu voltarei. Ou seja, Deus sabe quem duvida da graça. Eu não sei, meus irmãos, se Sara era merecedora ou não de ter um filho. Mas o centro do milagre não é Sara. O centro é Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma multidão. E usa Sara para que a promessa acontecesse. Na verdade, pela fé, quem mereceu foi Abraão. Mas Sara pegou carona na graça. Assim acontece na sua casa. Se você é uma pessoa de fé, Deus salva a sua família toda através da sua fé. Porque você não ri de Deus. Você acredita que o milagre pode acontecer. E deixam que os outros riem de você. A Bíblia nos atesta e nós, como bem mineiros, falamos: quem ri por último? Sara riu primeiro. Deus riu por último. 1 ano depois, ela tinha um filho. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Meus irmãos, quero rapidamente tocar um assunto que tem a ver com o que nós estamos falando, porque ilustra o que eu estou tentando falar para você, e não sei se você está me entendendo essa noite. Família agraciada é família unida. Família feliz é casal junto. Se você ainda não consegue estar junto com teu esposo ou com a tua esposa, principalmente na igreja, mantenha a fé, você vai chegar lá. Mas se você já está, mantenha assim. Isso alegra o coração de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, você acha que Deus criou Adão e Eva foi para um ficar brincando com o outro? Foi para um ficar olhando para o outro? Não, Deus queria que ali houvesse afetividade, sexualidade, porque não tem filho se não tiver relação sexual. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão uma só carne. Que Deus uniu, o homem não separa. Um dia Deus olhou assim, Adão dava assim, ó. Aí Deus falou: o que foi, Adão? Você está nessa tristeza? Adão não conseguia falar, estava muito emocionado. Aí Adão apontou um casal de girafinha. Estava a girafa e o girafa. Aí os dois estavam lá. Aí ele falou com Deus. Aí apontou o leão com a leoa. Os dois lá, Adão. Apontou um casal de tucano. Até os bicudos se beijam, olha lá. Aí Deus olha para Adão e vê que Adão está triste. Meu irmão, o que Deus poderia ter falado? Adão, reza que passa. Faz jejum que passa. Não foi isso que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Olha a pergunta para Abraão: onde está Sara, a tua mulher? Não é bom que o homem esteja só. Cadê Sara, tua mulher? Vou fazer uma companheira semelhante. Aí Adão dorme, Deus faz a mulher. Quando Adão acorda, ulalá. Agora sim, é carne da minha carne, é osso do meu. Você entendeu o que é o negócio do casamento? Deus criou Adão e Eva porque Deus queria uma família. Repita isso: Deus criou Adão e Eva porque Deus queria família. É por isso que Deus criou a humanidade, para que a família esteja aí. Só que o homem não entendeu a palavra de Deus, e nós também não entendemos. Tem muito casal que vive separado, ele com as coisas dele, ela com as coisas dela. Quanto é que você vê o casal unido, sem brigar e de cara boa? Raras vezes. Eva está passeando pelo paraíso. Cadê Adão? Não me pergunte que eu não sei. Eu sei que ele não está onde deveria estar. Onde que Adão deveria estar? Do lado da esposa. Não estava.
Aí Eva, passeando, ela escutou. Ps, ps, ps. Sim, sim. Hello, hello. Era a serpente. A serpente é oportunista. Eu já fiz muita Semana Santa no tempo de seminarista em comunidade rural. Que a gente fazia a procissão, meu filho, no meio de mato, pulando cerca com arame farpado. Eu de batinho, hein? Filho de seminarista é assim. Já fiz anos e anos, lá em Mariana. E o pessoal lá fala, padre, nós vamos na frente com a cruz e tocha, que se aparecer uma serpente, nós está o cabo nela. As mulheres iam atrás com o andor rezando o terço, eu no meio com a liturgia, e na frente os homens, e tinha dois com facão, por causa se aparecesse cobra. Eu tenho certeza que aquela serpente chamou Eva para conversar, porque Adão não estava. Se Adão estivesse, a serpente já era. Olha para cá e aprenda com o simbolismo. Há muita árvore espalhada por aí, com o diabo assim para o casal, ó. Ele só está esperando a mulher ficar sozinha, e o marido ficar sozinho, para vir a tentação. A tentação é muito mais forte para casal que vive separado. Eu com as minhas coisas e ela com as coisas dela. Parece que são dois amigos dentro de casa. Não é um homem e uma mulher. É o meu homem, meu marido, é minha mulher. Não. Ah, bem. Falsidade. A tentação está de olho. E tem uma hora que Eva cai. Ela aparece. Hoje o diabo é muito esperto. Ele muda as coisas. Eva, quando está conversando com o diabo, você já notou que na leitura parece que todas as outras árvores somem e só fica aquela ali? Parece que ele não tinha outra coisa, era só aquela. E parece que a única que não podia, que era o mais gostoso. Olha o diálogo aqui. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais. E ela pergunta à mulher, a língua, ó, ao perigo da língua. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores? Olha como que o diabo é safado, pilantra, sem vergonha, picareta. Olha a pergunta dele. Oh, gente, você tem que entender como que o mal age. Olha a pergunta do diabo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele sabia o que Deus tinha falado. Ele tenta inverter a coisa. O diabo é mestre de transformar a verdade em mentira e mentira em verdade. E a mulher responde: podemos comer sim, de todas as árvores. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: não morrerão. Duas falas. Você vai acreditar em quem? Em Deus ou no diabo? Porque Deus está falando: se comer, morre. O diabo disse: não morre. Eva acreditou em quem? No diabo. Tanto que ela comeu o fruto proibido. Por quê? Porque ela está sozinha. Hora que ela precisava do marido do lado, Eva lembra da palavra de Deus. Deus, Ele é mais. Sozinho. Sozinho não dá conta de vencer tentação. Sozinho, meu irmão, o homem cai. Sozinha, a mulher cai. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne... Procure sair mais com a tua mulher. Procure sair mais com teu esposo. Procure namorar mais. Procure tirar férias sem menino, sem filho. Deixa com a babá, com a sogra, quem quiser. Mas 2 dias só vocês dois. Procurem sair juntos para fazer compras. Procurem criar situações para estarem juntos. Não é bom que o homem esteja só. A Eva foi quem pecou. Mas Adão teve uma culpa enorme. Não estava do lado da esposa numa hora de decisão. Aí depois que ela peca, o negócio é tão gostoso que dá para Adão.
Adão come, a hora que ele vai engolir, ele vê que está nu, ele assusta. Você sabe como que chama isso aqui? Por quê? A mulher não tem isso aqui não, ó. Esse carocinho aqui. Eles falam que isso aqui foi um pedaço da fruta e ficou endalado aqui no Adão. Porque Adão assustou. Tanto que a mulher não tem, porque engoliu foi tudo, né? Comeu tudo. O homem está parado aqui, ó. Por isso que eles falam, pomo de Adão. Parece que é um pedaço da fruta proibida que ficou parado aqui. Não é? Esses programas, eu não me lembro o programa que eu estava vendo, mas eu estava lá em casa com a minha mãe e teve um quadro assim. Eles colocaram 5 mulheres vestidas de aeromoça. Aí o pessoal tinha que descobrir se era homem ou se era mulher. E todas tinham um lenço amarrado aqui assim, ó. Por que coloca lenço? Porque é só você bater o olho no pescoço, você sabe se é homem ou se é mulher. É o tal do Adão. Aí veio que estava nu, colocaram as folhas e esconderam. Aí vem Deus. Ô, gente, olha como que o negócio não muda, gente. É daquela época, o casal é a mesma coisa. Deus chegou e disse assim: Adão, cadê você? Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Não esconda de Deus os problemas do seu casamento. Aí Deus pergunta para ele assim: quem te revelou que você estava nu? Ele estava nu antes, por que está com vergonha de dar nu depois? Que entrou o pecado, né? Aí Adão, querendo se safar, diz assim: sabe por que eu estou nu e que eu comi da fruta? Foi a mulher que tu me deste. A culpa é sua, não é minha não. O senhor que me deu uma mulher. A mulher que estraga o homem. Eu já escutei de muito homem: casamento é bom, que atrapalha a mulher. Já escutei frase: Deus vês o amor, o diabo o casamento. Já escutaram essas frases? Gente, é bênção. Estar do lado de quem se ama é bênção. E Adão não quer assumir a responsabilidade. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto, e eu comi. Eu não tenho culpa. Se quer um culpado, pega ela. Aí Deus vai na mulher: por que fizeste isso? Sou vítima. Sou vítima. O que é que você está fazendo? Sou vítima. Para de mexer nesse cabelo. Por que você fez isso? Não fui eu. Falei, eu não. Foi a serpente. Olha lá, ela lá. Aí Deus vai na serpente. Você notou que não mudou nada? Um fica empurrando a culpa um para o outro. Por que o casamento está ruim? Se eu converso com a esposa, é por causa do marido. Se eu converso com o marido, é por causa da esposa. Ninguém assume: não, padre, eu tenho muita parcela porque o meu casamento está ruim. Ele tem que mudar, mas eu também tenho. Ele tem que largar a bebida, eu tenho que largar de ser linguaruda. Ela tem que largar a depressão, eu tenho que largar de ficar na rua e ficar mais em casa. Os dois têm que melhorar. Adão pecou e Eva pecou. De quem que é a culpa? Deus não está interessado no problema. Deus se interessa pela solução. Eva e Adão é um modelo de casal a ser evitado. Não imite o modo como Eva convive com Adão. Tudo errado. A mulher sozinha, a mulher tentada sozinha, a mulher leva o homem a pecar, e na hora que Deus aparece, um fica empurrando para o outro. Foi ela, foi ele, foi ela. Então foi ela, foi a serpente. É ela que não tinha ninguém colocar a culpa, levou a culpa toda. Se você quiser se espelhar num casal abençoado, se espelhe em Jesus, em Maria e José, a sagrada família de Nazaré. Eu vou dar só uma pincelada, porque isso aqui é maravilhoso. Isso está na Bíblia, Lucas 2, 41 ao 52, quando o menino Jesus se perde. Gente, olha a diferença de Adão e Eva e de Maria e José. Como que se lê Eva de trás para frente? Maria. Eva é o contrário de Maria. As mulheres devem ser Maria. E os homens, José. Não fala alto não, só entre nós. Fecha aqui. Fecha.
Aqui. Você que está me assistindo, você que está no telão, você que está no santuário. Você que é mulher, você casou com José ou com Adão? É para pensar? Você que é homem, você casou com uma Eva ou com uma Maria? Pensa aí e responde. Os dois são muito diferentes. Eva, independente, quer andar sozinha. Maria se deixa conduzir por José, sobe no burrinho. Adão, ninguém sabe onde ele estava. A serpente conversa com Eva. Maria volta com José para buscar o menino. Ele não deixa Maria sozinha. Olha a diferença em Lucas 2, 41 e 52. O menino ficou em Jerusalém. 45. Não o encontraram, voltaram juntos para Jerusalém. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que você tem que chegar para o seu marido e para a sua mulher e falar com ela: vamos voltar, vamos recomeçar, vamos... mas tem que voltar lá atrás. Tem que voltar, porque é lá que você vai encontrar Jesus. É no templo onde você se casou. Lembra o dia do seu casamento? Eu te prometo, amor, te prometo amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde. Todo mundo do casamento chorando. O que virou hoje, hein? Você chora hoje, que pensa: que raiva que eu tenho de mim. Que raiva. Tem gente que já queimou até o álbum de casamento. Maria e José voltaram a Jerusalém. Tem hora que vocês têm que voltar um pouco para começar de novo. Lembrar o que deu certo ontem, que dá errado hoje. Lembrar porque ontem o cheiro dele era delicioso, hoje você não aguenta cheirar. Por que o que ela fazia desagradava, hoje te incomoda. É para voltar. Quantos seus pais ouviram que Jesus estava pregando, ficaram perplexos? Sua mãe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Casal, gente, é junto. O filho se perdeu, é pai e mãe junto. Uma coisa que não pode acontecer em família nenhuma, que perde a referência toda de autoridade. Mamãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Eu posso, papai? Pode. Estou indo, mamãe, papai deixou. Não é casal junto. Um está para um lado, outro está para o outro. Está de castigo. Estou, papai? Não, para brincar. Veja que eu e teu pai estávamos juntos e aflitos à tua procura. Nós voltamos. Gente, casal unido, a família é feliz. Maria, quem tem que estar cuidando de Jesus é você que é mãe. Eu não vou voltar não, se você quiser você volte. Vou ficar te esperando aqui. Maria sozinha. Reunião de escola, se você quiser você vai, eu não vou. Missa, se você quiser você vai, eu não vou. Coisa de igreja, se você quiser você vai. Tem José que não acompanha a Maria para nada. Maria podia ter falado: então você é sem vergonha também. Porque se eu sou culpada de ter largado ele lá, onde você estava que não cuidou dele? Então eu vou ficar e você que vai. Você vê Maria e José batendo boca? Você vê Maria e José acusando quem está certo e quem está errado? Vamos voltar nós dois juntos. Nós perdemos separados, mas nós vamos encontrar juntos. Mulheres, não queira resolver o problema do casal só você. Marido, não deixe a sua mulher fora. Família é casal. Casal é juntos. O que Deus uniu, que o homem não separe. Jesus voltou com ele.